para dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhes farei justiça, senão ela não cessará de me incomodar. Prosseguiu o Senhor Jesus: ouve o que diz esse juiz injusto. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Repita, gente: digo-vos que em breve. Mas quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé sobre Goiânia? Palavra da nossa salvação. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Bíblia aberta e olha para mim. Queridos, o versículo 1 te diz uma coisa que é uma revelação. Repete comigo: oração não é questão de vontade, é questão de necessidade. É questão de quê, gente? Você não reza quando você tem vontade ou quando você sente vontade de rezar. Oração não é questão de sentimento, não é questão de vontade. Oração é questão de necessidade. O Papa Pio XII dizia que a oração é a respiração da alma. O corpo que não respira morre, a alma que não reza, ela... Ah, meu Deus, eu fico doente quando eu atendo pessoas na igreja que faz aquela primeira experiência de amor, vem para o coração, é batizado no Espírito, e sai arrepiando, chorando, caindo, beijando até os postes, falando: Jesus te ama. Aí passa-se um tempo, ela desce das asas do Espírito e sai da via purgativa para a via iluminativa. Aí chega para a gente e fala: eu estou igualzinho o pintinho, eu não tinto minha asinha, não tinto minha patinha, não tinto minha cabecinha, eu não estou tintindo. E quem te diz que oração é questão de sentimento? Aliás, eu louvo muito a Deus. Se você não está arrepiando, não está chorando e não está sentindo nada, graças a Deus, fé católica não é sentimento, é adesão a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentindo ou não sentindo, eu creio e rezo em nome de Jesus. Amém? Aprenda, oração não é sentimento, oração não é questão de vontade. Se o médico passar um remédio para você tomar e falar: se você não tomar, você morre, pode ser amargo como for que você toma, sim ou não? A oração é a mesma coisa, por mais amargo que seja, você precisa rezar. Está entendendo? Diga aleluia. Quem é a padroeira de vocês? A coisa mais bonita que Santa Teresinha ensinou: rezem, rezem, rezem. O dia que você parar de rezar, você está caminhando para o inferno sem a ajuda do diabo. Parar de rezar é caminhar para o inferno sem a ajuda do... Tem alguém aí que já está caminhando para o inferno sem a ajuda do cão? Eu espero que não. Posso ser mais direto? Sim ou não? Santo Agostinho dizia: quem peca para de rezar, e quem reza para de... São João Crisóstomo dizia: o diabo teme uma pessoa que reza o quanto ele teme o próprio Deus. Gente, por mais que você roda esse Brasil, eu estou cansado de ver gente na igreja. Eu disse: fulano rezou para mim, revelou que foi feita uma macumba para mim. Eu falei: e daí? Porque se você reza, não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem medo de você. Se costurar seu nome na boca do sapo, o sapo tem diarreia, seu nome está gravado na palma da mão de Deus lá na glória. Irmão, eu trabalho num ambiente que todo mundo é negativo. Tem espírito, tem maçom, tem candomblé, tem não sei o que. É uma energia negativa. E daí, se todo mundo é negativo, você é fogo do Espírito Santo. E quando você põe um pé, tem que causar um terremoto no inferno, que Deus chega com você e aí o diabo tem que sair. Amém? Se você está sentindo essas energias negativas, significa que a sua oração está, ó. Estão entendendo, sim ou não? Você ganha mais raiva é quando alguém fala: irmão, eu não posso rezar para as pessoas, que quando eu rezo, eu sinto uma carga ruim, eu desanimo. Meu filho, a sua oração está, ó. Porque se a pessoa está contaminada e eu colocar a mão nela, é a minha unção que tem que expulsar a contaminação dela, e não a contaminação dela passar para mim. 1 João 4,4: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Repita: aquele que está em nós é maior. Vocês estão entendendo, sim ou não? Só que agora tem um detalhe: por que eu não consigo rezar?
Aí é bom que você saiba, eu fico muito feliz quando eu venho aqui na paróquia do Padre Luiz, porque eu vejo todo mundo com a Bíblia na mão. Mas eu quero desafiar. Católico, ele prega com a Bíblia na mão direita e com o catecismo da igreja na mão esquerda. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Grava no seu coração. O que diferencia nós católicos dos protestantes é uma coisa só. Eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Porque se toda a igreja protestante veio da Bíblia, a igreja católica não. Não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que fez a Bíblia. Entenderam a diferença? Foi a igreja que fez a... E vou ser sincero com você. A Bíblia, quando vocês têm ela aí com 73 livros, ela foi montada no ano 393 por São Jerônimo e o Papa Damaso, chamada tradução da Vulgata. A Bíblia foi passada para capítulo em 1228 pelo cardeal Estevão Langton, 1333 capítulos. E a Bíblia foi passada para versículo em 1503 por Santo Paganini e Roberto Etienne. Se protestante tem Bíblia para pôr debaixo do braço, agradeça a igreja católica que ela montou a Bíblia para pôr debaixo do braço. Está entendendo? Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico. Então eu quero te fazer um desafio. Bíblia na mão direita e catecismo na mão esquerda. Isso aqui é antítese contra as heresias. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas vamos lá. O que o catecismo fala? Parágrafo 27, 25. Eu vou falar e você vai repetir. A oração é um combate. Repita. E o catecismo diz: contra nós mesmos e contra o diabo. Repita. Contra nós mesmos. E o catecismo fala: o diabo faz tudo para desviar o homem da oração e da união com Deus. E ele cita Santo Agostinho: reza-se como se vive, porque vive-se como se reza. Reza-se como se vive, porque vive como se... Quando eu vejo gente que está dentro da igreja, chata, coiceira, ranzinza, que fica toda, estou com energia negativa, você está precisando de rezar, meu filho. A sua oração está, ó. Vocês estão entendendo, sim ou não? E o catecismo diz para você, e eu vou falar para vocês. Aí o catecismo te dá, por que que a oração é uma luta contra nós mesmos? Contra quem, gente? E o catecismo te dá 7 coisas que impedem você de rezar. Número 1, fala comigo, falta de tempo. Repita. Essa é a maior tentação do demônio. Eu queria que vocês aprendessem isso. Oração não é questão de tempo, é questão de prioridade. É questão de quê, gente? Qual é o problema? A gente está dando o resto para Deus. É o que sobra para Deus. E aí vamos falar bem sério. Um jogo de futebol é 45 do primeiro, 45 do segundo, 15 de intervalo. Aí chama para rezar o texto, primeira Ave Maria. Quem morreu na cruz foi a bola ou foi Jesus? Tem gente de Deus, eu queria que você aprendesse isso. O demônio, para roubar o seu tempo, ele não usa coisa ruim, ele usa coisa boa. Tem católico viciado em série da Netflix, que fica até 3 horas da manhã assistindo série, de um dia para o outro. Mas na hora de rezar não tem tempo. Eu vou falar aí agora, até fazer uma propagandinha aqui, pode? Troque a Netflix pela Lumini. Lumini TV. É um novo tipo de série católica, que tem só coisa de santo, ministério de vida de santo, para vocês poderem... É Lumini TV? Proibido Netflix. Mas vamos embora lá. O que eu quero colocar da série? Presta atenção. Quando a sua cabeça enche dessas coisas, você consegue rezar? Não. Aí qual é o problema do tempo? É o seguinte, aí vem os joguinhos, aí vem os games, aí vem tudo que o diabo usa para me tirar da hora. E São João Maria Vianney tem uma frase linda. Quando o demônio quer derrubar uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele afasta a pessoa da oração. Quando você afasta da oração, prepare-se, é questão de tempo, o demônio vai derrubar você. Eu queria que você aprendesse, repete comigo, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Com um detalhe, quando você coloca isso, eu vou pegar pela minha vida. Eu vivi um fato na pandemia bem interessante. Eu tive que ir para a roça, para a casa da minha avó, e o meu tio é ministro da Eucaristia. O que eu fiz? Peguei a chave da capela emprestada, porque eu não era besta, e eu passei todos os dias da pandemia visitando Jesus todo dia. Qual é a coisa bonita? Quando você se posiciona com Deus e dá um passo, Deus dá outro. Durante o primeiro mês, eu rezei todos os dias, fazendo adoração todo dia, 1 hora, todo dia, 6 da tarde, eu sozinho. Aí o meu tio, que é ministro da Eucaristia, ficou meio constrangido, falou assim, você quer que eu vou rezar com você? Falei, óbvio. Passou, vim 2. Passou 15 dias, outra pessoa da comunidade, que é a zona rural, falou assim, eu posso ir rezar com vocês? Pode.
quando eu estava terminando a pandemia, voltando para a missão, já tinha 20 homens rezando o rosário todo dia diante de Jesus na Eucaristia. Uma coisa vai atraindo a outra. Reza-se como se vive, porque vive-se como se... Primeira tentação, não deixe o diabo roubar o seu tempo de rezar. Porque não é tempo, tem que ser o quê, gente? E a igreja fala. Segundo ataque, fala comigo, mentalidades mundanas. Repita. E o catecismo te dá um monte. Segundo, fala comigo, racionalismo. Repita. Tem pessoas que querem racionalizar tudo. Ela acha que a ciência resolve tudo. Ô gente, como está cheio de gente racional dentro da igreja. Nos dois sentidos. Aquela galera que fez teologia, antropologia, quanta desgrama de gia que fez, aí agora já acha que oração não tem necessidade, porque tudo é ciência, tudo é coisa da E normalmente esse tipo de pessoa nega as curas, nega os milagres, cura é para aquele tempo, é para aquela época, aquele momento, esse negócio não existe. Aí vai metendo parapsicologia, e vai metendo constelação familiar, e tudo quanto é desgrama que vem do hinduísmo, de yoga, reiki, essa porcariada, porque agora é o seguinte, não reza do jeito que a igreja ensina, mas está lá, ó. Me ajuda. Olha a gravidade do negócio. Vocês estão rindo. É que na paróquia de vocês não acontece isso. Para você rodar o Brasil, meu filho, você chora. As pessoas não têm aquilo que a igreja tem de beleza. Ninguém conhece uma Teresa de Ávila, um João da Cruz, nada. Mas tudo quanto é porcaria que vem do hinduísmo, a filosofia oriental, está tudo dentro da igreja. Está ficando claro? Diz amém? Então, pelo amor de Deus, cuidado com a mentalidade mundana. Terceira coisa que o catecismo fala. Repita comigo, produção e rendimento. Repita. Aí o catecismo coloca assim, tem pessoas que acham que a oração, se não tiver produção e rendimento, ela não presta. O que é isso? Tem pessoas que tratam Deus igual 190, só liga quando precisa. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não é 190. Você só liga quando precisa. O que é isso, gente? É o tal do materialismo que entrou dentro da igreja. Tem católico que é igualzinho o povo da Universal. Só vem pedir Deus as coisas. A oração, em vez de ser uma carta de amor, basta você ligar a televisão de madrugada. Pastor, eu estava endividado. Devia minha sogra, supermercado, não sei o que, bambambam. E eu fiz a vigília dos 318 de Gideão, fogueira chanta de Israel, tem iate, casa na praia, carro do ano. Eu sou a Universal. Vocês estão rindo? Desculpa, diga para o seu irmão aí, Deus não é tio Patinhas. Tem gente que pensa que Deus... Aí a oração, ela é uma troca. E eu só quero ter bens, matéria e... Gente, vocês estão brincando, mas é o que mais gente vê dentro da igreja. As pessoas vêm atrás de coisas, de bens. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Senhor, cura minha mãe, cura minha tia, cura minha avó, cura minha sogra não, né? Cura minha bisa, cura... Só vem pedir. Você já viu alguém pedir cura de sogra? Eu nunca vi. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, pelo amor de Deus, oração não é uma carta de pedição, é uma carta de amor a Deus. Está ficando claro? Diga glória a Deus. Vou apertar o cerco. Quarta coisa, fala comigo que o catecismo diz que atrapalha você de rezar. Ativismo. Repita. E aqui vem um problema. Aquele livro que está ali na livraria chamado Alma de Todo Apostolado. Aquele livro diz que o Papa Pio X, dizia assim, 5 carmelitas a rezar, me faz mais bem do que 1000 missionários a pregar. O que é ativismo? A maioria das pessoas tem tempo para as coisas do Senhor, mas não tem tempo para o Senhor das coisas. E as coisas do Senhor estão ocupando o lugar do Senhor das coisas. E Santo Agostinho dizia, antes de você falar de Deus, fale primeiro com Deus. Qual é o problema? Nós estamos com tanto ativismo, que as coisas do Senhor estão ocupando o lugar do Senhor das coisas na nossa vida. Meu filho, que tristeza. Eu trabalho para Deus. O diabo não tem medo de você. O diabo tem medo é quando Deus começa a trabalhar através de você. Quando a Madre Teresa colocou os pés no Brasil, aqui no início dos anos 90, ela visitou uma congregação dela no Rio de Janeiro, que uma das madres disse assim, Madre, nós estamos mudando o tempo de oração. Ela falou, por quê? A gente começa a trabalhar, levanta às 5 horas da manhã, rezamos até às 6 e estamos terminando quase meia-noite o trabalho. Então a gente vai rezar só meia hora e começar às 5h30 para ver se a gente consegue. Ela disse, não, a partir de hoje vocês vão rezar 2 horas, das 5 às 7.
A madre regalou o olho e disse, só está ficando doida? Disse assim, 2 horas. E aquelas freirinhas passaram a rezar 2 horas. Passou-se um tempo, a Madre Teresa recebeu uma ligação. Madre, aconteceu um milagre. Que milagre? O trabalho que terminava meia-noite, está terminando 7. Por quê? E ela disse, quando vocês passaram a rezar mais, Jesus começou a trabalhar junto com vocês, e o trabalho foi mais frutuoso e terminou mais rápido. Quando você reza, Deus começa a trabalhar através de você. Deus começa a trabalhar com você. E você está aí gastando energia, tendo tempo para as coisas do Senhor, mas não está tendo tempo para o Senhor das coisas. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela, você entendeu o que o cabeção falou? Sim ou não? Até aqui está ficando claro? Diga aleluia. A outra, repete comigo que o catecismo coloca. Oração como fuga. Repita. Fala mais alto. O que é isso? Tem pessoas que acham que a oração é fuga de quem não tem o que fazer. Ela dissocia a oração da vida e da história. E como é que eu sei disso? Você conhece gente da igreja que reza pra caramba, mas que não muda de vida de jeito nenhum? Claro que não tem aqui, tem só na minha terra. Qual é o problema? A pessoa ela reza com os lábios, mas não reza com o... Não vou falar qual a cidade de Goiás, mas eu vou contar para vocês. Fui pregar um evento de casais, para a família, e aí tinha a apresentação dos casais. Aí chegou uma senhora, catou o microfone e disse assim, olha, meu nome é fulana de tal, segunda e terça eu estou na intercessão, quarta eu estou no grupo de oração, quinta eu estou na pastoral do dízimo, sexta eu estou na pastoral de oração e sábado e domingo eu estou na missa. O marido catou o microfone e disse, eu sou fulano de tal, casado com ela, e é por isso que eu detesto igreja, que minha mulher vai lá a semana toda e é uma anta dentro da minha casa. Vocês estão rindo? É para chorar. Ou seja, rezava com a boca, mas não rezava com o... A oração dela era uma fuga. Vocês estão entendendo, sim ou não? E tem muita gente que não reza, e eu, sem contar aqueles que ainda falam para você, oração não enche barriga de ninguém, igreja não enche barriga de ninguém, não é assim? Igreja não dá dinheiro para ninguém, igreja não te dá dinheiro, mas te dá salvação, em nome de Jesus, amém? Te dá Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês que ninguém conta, eu preciso falar. Como era uma área que eu estava trabalhando, e eu peguei os dados com o pessoal, do dia 16 de março, o dia que começou essa pindaíba dessa pandemia, até o final de setembro, setembro amarelo, suicidou no Brasil 50 mil pessoas. Você sabia disso? 50, claro que o governo não divulga esses dados, senão acaba sendo um incentivo para outros fazer. 50 mil. E o que chamou a atenção é que o país, em um ano, suicida 31 a 32 mil no máximo. E em 6 meses foi quanto? Agora eu pergunto para você, mas sabe por quê? E aí eu vou falar rasgado, não é bom que não está gravando, não está gravando isso não, né, padre? Tá? Eu vou falar para vocês. Presta atenção. Quando a pandemia começou, esse maldito vírus chinês, teve 3 coisas que não podia fechar. Supermercado, porque tinha comida e ninguém vive sem. Farmácia, porque tinha remédio, ninguém vive sem. Banco e loteria, porque tinha dinheiro e ninguém vive sem. Quer dizer, os governadores nossos mostraram para nós que você, para viver, só depende de supermercado, farmácia e banco. A pergunta que eu te faço é, a igreja tem alimento? Tem. O que a Eucaristia é? A igreja tem remédio? Tem. O que a Eucaristia, a confissão é? A igreja não é igual ao banco, não tem dinheiro, mas tem salvação eterna. Moral da história, a igreja também é serviço essencial. E se banco, loteria e supermercado não pegaria doença, a igreja também não pegaria doença. E essas 50 mil pessoas que tirou a vida, sabe por quê? Porque deveria estar com a igreja com a porta aberta e achar a igreja com a porta. Esses senhores governadores, esses senhores prefeitos, vai responder diante de Deus para essas 50 mil pessoas que tiraram a vida, para eles tomar vergonha na cara. Porque isso é uma vergonha. E o pior, eu vou contar uma coisa para vocês. Desculpa eu falar. Nunca na história eu vi uma geração de sucessor dos apóstolos, com raras exceções, tão covarde como na nossa. Porque os nossos bicos ficaram calados diante de um absurdo desse. A não ser o Dom Devaí de Formosa e alguns gatos pingados por aí que resolveu abrir a boca, todo mundo ficou de que jeito? Pasme, vou falar o nome, a Diocese de Mariana e Ouro Preto, que até tem um bispo que eu conheço que é meu amigo. Está tendo festa de 5, 6 mil pessoas dançando funk na praça, forró na praça, e as igrejas até hoje estão com a porta fechada. Em nome de um ecologismo, temos que cuidar da saúde, a saúde física, e o povo está morrendo sem sacramento.
Na minha diocese teve cidade, meu querido, que o primeiro caso da pandemia foi no mês de julho. O padre tirou férias e sumiu da cidade, a igreja com a porta fechada. E o pior, as igrejas protestantes com a porta aberta, o supermercado com a porta aberta, e o povo não achava na igreja católica, pularam para a igreja dos hereges. Aonde nós vamos chegar desse jeito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desculpa, viu, padre, mas eu tenho que falar. Quando o anticristo apertar e o comunista tomar conta desse Brasil, vocês aqui, nós que queremos ser fiéis, nós seremos denunciados, sabe por quem? Por alguns pastores covardes que nós temos dentro da igreja católica. Eles que vão nos denunciar. Gente que está trocando oração por árvore. Gente, que desculpa falar, que está fazendo um ecumenismo barato. Essa semana eu recebi um vídeo de gente cantando hino aos deuses hindu dentro da catedral no Rio de Janeiro. É essas pessoas que vão nos denunciar. Meu Deus, que covardia nós vivemos. Jogar na nossa cara que a igreja não era essencial. Farmácia é essencial, supermercado é essencial, banco e loteria, mas igreja não. Você não consegue viver sem alimento, não consegue viver sem remédio, não consegue viver sem dinheiro, mas você consegue viver sem Jesus na Eucaristia. Foi isso que eles jogaram na nossa cara. E eu digo para você, eu não tenho nenhuma dúvida que isso foi um treinamento do anticristo. Afinal de contas, essa porcaria desse vírus veio de qual país? E qual é o regime que tem lá? Esse vírus, além de comunista, ele é ateu. Parece que só fica na porta da igreja. Porque se você dá uma olhadinha para o Brasil, os clubes estão cheios, as praias estão cheias, as boates estão cheias, as igrejas estão de que jeito? Vocês estão entendendo? Se isso não é ataque de Satanás, o que mais é, gente? O que mais é? Agora, sabe o que mais me deixa angustiado? É o que dizia o Papa Leão XIII. A audácia dos maus é alimentada pela covardia dos bons. Poucas dos nossos pastores, que são sucessores dos apóstolos, tiveram coragem de levantar a voz. Poucos. E os poucos que levantaram ainda apanharam, e muito de outros ainda. Porque o que teve de padre aí que apanhou de outros padres, porque resolveram atender o povo, minha Nossa Senhora, se os colegas de sacerdote eram de ajudar, meteram foi o pau. Vocês estão entendendo que grau a nossa igreja está? Mas por que está assim? Está faltando pessoas que rezem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com saudade de um povo. Quando os meus inícios de caminhada, a gente ia no grupo de oração, ou ia nas missas. Sabe o que eu mais ouvia da boca de padre? Carismático é um bicho que reza demais. Tem quanto tempo que você não ouve alguém dizer isso mais? Porque a gente foi esfriando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quinto, repete comigo, ataque de Satanás contra a oração. Desânimo. Repita. Qual é o quinto, gente? E o catecismo coloca assim: como é que o desânimo gera em nós quando a pessoa acha que Deus não escuta a oração dela? Quando, gente? Quando ela acha que Deus não? Por favor, pega a sua Bíblia, Eclesiástico 35, fazendo favor. Eclesiástico, capítulo 35, página 913. Eclesiástico 35, página 913. Eclesiástico 35, página 913. Você encontrou? Diga aleluia. Aleluia. Versículo 21. Eclesiástico 35, 21. Amém? Leia comigo isso aí em voz alta. 1, 2, 3. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Palavra do Senhor. O que você tem que ter na sua oração para você não desanimar? Fala comigo, humildade e perseverança. Repita. O que é humildade? Não é a minha vontade, é a vontade de... O que é perseverança? Eu não posso desistir enquanto Deus não colocar nela os seus olhos. Estão entendendo? Diga aleluia. Pode ser sincero? As maiores graças que você e eu já recebemos na vida foi por causa da perseverança que você teve de bater a porta do coração de Deus até ela abrir. Foi ou não foi? Então diga para a pessoa do outro lado, está proibido desistir, pelo amor de Deus. Estão entendendo? Diz amém. A outra coisa que te impede de orar, segundo o catecismo, fala comigo, tristeza. Repita.
E o catecismo coloca que a tristeza acontece de duas formas. Número 1, quando eu não consigo dar a Deus o que Ele me pede. Repete, quando eu não consigo. Quando é que isso acontece com nós? Quando você está com uma intimidade tão grande para Deus, eu vou explicar isso para você de forma bem humana, para você entender o divino. Você apaga a luz da igreja, pega uma blusa bem branquinha de alguém, igual aquele irmão que está com uma blusa branca, joga ela no chão, pisa, suja ela todinha de poeira. Com a luz apagada, você joga ela no tanquinho, troce, dá a primeira torcida, você tem a impressão que ela está o quê? Limpa. Sim ou não? Quando você liga a luz, você enxerga o que nela? Enxerga o que nela? Quando você vai aproximando ela da luz, você enxerga o quê? Mais perto da luz você vê o quê? Mais perto da luz você vê o quê? E se você colocar um microscópio, mais sujeira você vai enxergar. Sim ou não? O que você aprende? Quanto mais distante da luz eu estou, mais limpo eu acho que eu sou. Quanto mais perto da luz eu chego, mais eu enxergo a minha sujeira. O que você entende? Todo santo tem a certeza que é pecador. E todo pecador acha que é santo. Vou repetir para você. Todo santo tem a certeza que é pecador. Todo pecador acha que é? É fácil. A pessoa fala para você assim, eu não mato, não roubo, não traio minha mulher. E na igreja para quê? Eu rezo aqui em casa mesmo. Você está cansado de ouvir isso. A pessoa acha que pecado é só não matar e não roubar. E outra coisa, ela não mata com 38 com a faca, mas com a língua ela mata uns 500. Estou mentindo? Todo pecador acha que ele é, e todo santo tem a certeza que ele é, porque quanto mais perto da luz você chega, mais miséria você se enxerga. Por isso que isso às vezes gera uma tristeza em nós. E o pior, quando você vai ler a vida dos santos, Santa Teresinha, São Padre Pio, você fala, eu estou longe. E gera o que na gente? Tristeza. E é isso que a igreja está falando. E isso nos impede de rezar. Se você deixar se vencer por ela, você fala, não tem jeito. E aí você esquece, você vai cair numa coisa chamada pelagianismo. Você acha que você consegue por suas próprias forças. É besteira. Santo Agostinho dizia que é obra da graça o homem acolher a graça. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Vamos repetir? Deus tem sede que nós tenhamos. Meu filho, acolher a graça já é obra da graça. Não caia nesse pelagianismo. Porque essa tristeza vem, quando eu olho para mim, eu enxergo tão pecador, que eu não sou capaz de dar a Deus o que Ele merece. Aí gera tristeza e eu paro de rezar. Olha a gravidade que a gente chega nessa hora. E o demônio vai aproveitando essas pequenas coisas para jogar você para baixo. Amém? Penúltima coisa que te impede de rezar. Fala comigo, decepção. Repita. Fala mais alto. Quando é que a decepção entra? Quando você ora pela cura de uma pessoa que você ama, e ao invés de ela ser curada, aquela pessoa morre. Ah, Jesus. Quantos casos eu já peguei na igreja, e o pior, é que às vezes você vai atender pessoas que um grande missionário de cura rezou, revelou que a pessoa seria curada, e a pessoa morreu. Eu já peguei inúmeros casos assim para o Brasil afora. Claro, eu não quero nem citar o caso desse missionário, que foi muito absurdo, porque como é que você proclama uma coisa que não é Deus que está falando? Mas isso decepciona a pessoa. E eu rezei tanto, e o pior é que a pessoa fala com a gente assim, olha irmão, por que Deus curou fulano e não curou a minha família? Eu vou falar com vocês, essa pandemia Deus me decepcionou. Gente, eu rezei tanto para o Dom Henrique ser curado, e quando o Dom Henrique morreu, eu falei, meu Deus, Leonardo Boff está vivo, não morre de jeito nenhum. Frei Beto está vivo. O Senhor leva um santo, deixa uma anta dessa para atrasar a gente? Eu confesso, eu tive que confessar depois, eu fiquei decepcionado com Deus. Mas não pode, o bispo está fazendo um estrago no inferno, o bispo é do porreta, o bispo ensina as coisas, e o senhor vai levar o homem? Não pode não, tanta gente ruim no mundo para morrer. Gente, eu confesso, eu garanto que alguns de vocês pensam a mesma coisa. Porque na hora que você olha para a situação da igreja, você vê um bispo daquele embora, você fala, não, Jesus, não pode um negócio dele. A gente desanima. Estou errado, gente? E a decepção toma conta. E às vezes, quando a gente pede um ente querido, eu já atendi pessoas católicas que pararam de rezar, e era gente de ministério de cura, porque talvez rezou por uma mãe que estava doente de câncer, por um pai, por um irmão, e a pessoa morreu. Ela se decepcionou, que ela queria que Deus fizesse a vontade dela. E vou te contar um segredo. 2. Fui rezar por uma senhora, numa cidade de Minas Gerais, foi um dos testemunhos. Tem palavra forte? Aleluia. Fui rezar na cidade de Minas Gerais por uma senhora, que foi a primeira vez na minha vida, que ao invés de eu rezar,
eu joelhei e pedi que ela rezasse por mim. Essa senhora era mãe de 6 filhos, intercessora de um grupo de oração. Um morava na cidade dela em Minas e 5 moravam em São Paulo. Dia das Mães, os meninos pegam um carro e vêm visitar ela. Chegando na cidade de Minas, depois do governador Valadares, eles batem o carro de frente com a carreta, o carro explode e morrem os 5 filhos daquela senhora ao mesmo tempo carbonizados. Foi uma coisa tão triste, que esse cara tão carbonizado, que teve que lacrar o caixão. Aquela senhora não pôde ver o rosto dos filhos. Isso era um sábado, véspera do Dia das Mães. No outro final de semana seguinte, eu ia na cidade dela pregar. E o pessoal pediu que eu fosse visitar ela, 7 dias depois, e eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, eu achei que eu ia encontrar aquela senhora cansada, abatida, chorosa. A mulher estava rezando o rosário e rindo. Eu perguntei, como que a senhora está? Ela disse, eu estou bem. Eu falei, é mesmo? E ela disse para mim uma coisa que eu nunca me esqueci. Pregador, eu estou muito bem, porque eu não eduquei meus filhos para o mundo. Eu eduquei meus filhos para o céu. Eu eduquei meus filhos para Deus. E eu devolvi a Deus aquilo que era de Deus. E, olha, sabe, o que me fez chorar, aquela senhora me disse assim, dos meus 5 filhos, todos eram bem casados, todo mundo da igreja, um era da pastoral disso, outro da liberação, outro da intercessão, outro era isso, outro era aquilo, e ela disse assim, e quando eu vi os meus 5 meninos no caixão, eu fiz igual Jó, coloquei a mão e falei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu te entrego, porque eu não eduquei eles para mim, eu eduquei eles para o Senhor. Pode aplaudir, gente, isso é testemunho de fé, isso é testemunho de fé, porque é nessas horas que você percebe até onde você é cristão. Eu tenho que rezar, não é por isso que Santo Afonso de Ligório dizia lá naquele livro Tratado da Oração, vale muito mais um bendito seja Deus na hora da dor, do que 1000 louvado seja Deus quando tudo está bem na sua vida. É nessa hora que você sabe como que está a sua vida de oração. Fui pregar em Presidente, eu chorei com a atitude dela. Essa senhora era intercessora do grupo de oração, tinha um menino que tocava violão e pregava no grupo, que era o único filho que ela tinha, e ela já era viúva. E aquela senhora, era Dia das Mães, o filho foi comprar uma garrafa de refrigerante num barzinho para ela. Tinha 2 rapazes brigando de achapado. Um rapaz arrancou uma arma, deu 3 tiros no outro, e os 3 tiros pegou no filho dela. E aquela senhora perdeu o único filho que ela tinha, de maneira tão cruel, assassinado. E sabe o que aquela senhora fez? Aquela senhora foi na casa da mãe do assassino do filho, rezar o rosário com a mãe. E ela disse assim, eu vim aqui dar um abraço na senhora, porque eu tenho um filho morto, e a senhora tem um filho assassino, e eu não sei qual é a dor que é pior, se é do meu, ou se é a dor sua, porque nenhuma mãe educa filho para ser assassino de ninguém, nenhuma mãe educa filho para tirar a vida de ninguém. E aquela senhora passou quase 6 meses, rezando o texto todos os dias com a mãe do assassino do filho dela, levando coisas materiais para ajudar a própria mãe. Passou-se um tempo, ela resolveu ir com a mãe na cadeia visitar o assassino do filho dela. E ela entrou na cadeia, pediu à mãe que não contasse quem era ela, rezaram o texto com o menino, levou uma Bíblia, levou umas roupas para o menino, algumas coisinhas para o menino, e quando acabou, ela disse assim, meu filho, eu vim aqui te dar um abraço, porque eu sou a mãe do filho que você matou. E eu quero te dizer que a partir de hoje, você tem 2 mães, a sua e eu. Eu estou te adotando como filho. Vou rezar por você todo dia, que um dia eu quero te encontrar no céu, de mãos dadas com meu filho que você matou. Pode aplaudir, isso é testemunho de fé. Veja, eu queria te dizer, é para isso que você está rezando. Porque eu queria que você trocasse o de lugar agora, no lugar de alguma dessas mães. Você continuaria rezando? Você teria essa atitude? Oração é para isso, grava no seu coração. Jesus não vem acabar com a cruz, Jesus vem ensinar você a carregar a cruz, meu filho. E olha, Santo Agostinho tem uma coisa mais pesada. A cruz que levará uns para o céu, levará outros para o inferno. Quem abraça a cruz, louvando a Deus, ganha o céu. E quem abraça a cruz, murmurando e blasfemando, vai para o inferno. Na hora que a cruz chega na sua vida, você tem dado a vitória para quem? Na hora que a dor chega na sua vida, como que é a sua oração? Diga para a pessoa do seu lado, você entendeu aí o que o cabeção falou, sim ou não? Ficou claro? Diga glória a Deus. Tá bom, cabeção. E tem a última coisa que te impede de rezar segundo o catecismo. Fala comigo, orgulho. Repita. Fala mais alto. Olha para o cabeção aqui. O que é orgulho?
querer resolver as coisas do meu jeito, na minha hora, no meu momento. Aprenda, você quando for fazer alguma coisa, desculpa eu falar, quer um exemplo simples? A pessoa compra uma pindaíba de um carro, não rezou, não pediu a Deus a luz, aí compra. Aí o carro começa a dar prejuízo, fura o pneu, estraga o tempo todo e vem para gente, olha eu, reza, porque eu acho que é o capeta, só pode. Aí você pergunta, você rezou para comprar o carro? Não, então você não merece oração, você merece um coro. Por que que não rezou antes? Não era ter comprado para depois rezar, era ter rezado para comprar. E o nome disso é o quê? Orgulho. E posso ser mais sincero? O que é orgulho? Orgulho é quando você acha que Deus tem que fazer a sua vontade, ao invés de você fazer a vontade dele. Para você entender melhor o que é orgulho, vou pegar o mundo atual. Como chama a rainha da Inglaterra? Fala alto. Ótimo. Você sabe que se você for a Londres, a moeda do país tem a foto de quem? Da rainha. Cada lugar de Londres tem a foto de quem? Cada esquina tem uma estátua de quem? Embora Elizabeth é a rainha da Inglaterra, você sabe que ela não manda nada. Quem manda a Inglaterra é o parlamento e o primeiro-ministro. A função da rainha é somente assinar o que o parlamento, o primeiro-ministro cumpre. Qual é o problema? A maioria de nós que fala que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente trata Jesus igualzinho à rainha da Inglaterra. Você tem Ele como Senhor, mas quem decide as coisas é você, quem manda na sua vida é você, quem cria as leis é você, quem julga o que é certo e errado é você, e você só manda Jesus assinar o que você quer. Diga para o seu irmão, e Jesus não é a rainha da Inglaterra, fala. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eles têm ela como rainha, mas ela não apita nada, ela não manda nada. Quem manda é o parlamento e o primeiro-ministro, ela só executa e assina. Às vezes a gente trata Jesus assim, diz que Ele é o meu Senhor, mas a função dele é assinar o que eu acho que é certo na minha vida. Eu não pergunto nada, quem cria as minhas leis sou eu, quem manda na minha vida sou eu. As coisas têm que acontecer é do meu. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Para você entender melhor, eu me lembro de um testemunho que eu conheço, que um padre me contou. Um casal casado, o padre entrou na casa dele, tinha um quadro bem grande de Jesus exposto na parede, do Sagrado Coração. E o marido disse assim, padre, nós somos casados há 25 anos. E há 25 anos, Jesus está aqui na nossa casa. E a mulher falou assim, padre, tem 25 anos que Jesus está aí na parede, mas tem apenas 2 anos que Jesus se tornou o Senhor e Rei dos nossos corações. Que tem 2 anos que nós decidimos ter Jesus como Senhor da nossa vida. Não adianta ter Jesus pendurado na parede. Ele tem que ser o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida. Tem que quebrar esse orgulho de nós. Está entendendo? Diga glória a Deus. Tá, te dei tudo o que te impede de rezar. Agora o catecismo coloca você lá no número 2691. Você que tem um catecismo em casa, 2691. Ele te dá os 4 passos para você ter uma vida de oração. Número 1, fala comigo, visitar a capela do Santíssimo. Repita. Fala mais alto. Olha aqui, eu trabalho, não tem problema não. É só contar a história de São João Maria Vianney. O cara passava para ir para o trabalho, tirava o chapéu. Oi Jesus, aqui é o Zé. Você conhece toda essa história. Não precisa ter muito tempo, você tem que dar o essencial para Deus. Mas eu convido você a te desafiar. Se você tiver uma igreja perto de você, ao menos todo dia visitar Jesus. Se não, ao menos 2, 3 vezes por semana. Segundo, o catecismo fala assim, recanto de oração. Repita. E o 2691 diz assim, toda família cristã deve ter um oratório com uma Bíblia e uma imagem sagrada para se rezar. Toda família cristã tem que ter o quê, gente? Tem família católica que tem um barzinho dentro de casa. Troca o barzinho pelo artazim, como diz lá em Minas Gerais, na sua casa. Trocar o barzinho pelo artazim. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tem um recanto de oração na sua casa para você rezar. Eu estou terminando a minha casa agora, que eu estou mudando de Minas para Bahia. A primeira coisa que eu fiz na minha casa foi uma capela e segundo, uma livraria católica. Eu vou fazer atendimento de oração em casa. As pessoas que não, enquanto eu estou atendendo na capela, ficam na livraria lendo livro católico. Porque nós temos que ter o nosso recanto de oração. Ficou claro? Diz amém. Segunda, terceira coisa, o catecismo fala assim, procurar os mosteiros para poder fazer retiro de silêncio. Se vocês não conhecem, faça o agapiterapia. Quem já viu falar aí diz amém. Nunca ouviu falar? O
Coacoterapia é uma terapia de 7 dias de silêncio de cura interior, criado pela Reinalda, esposa do Reinaldo Bezerra. Eu fiz agora em agosto, é uma coisa maravilhosa. Você sai de lá apaixonado por Deus. Da comunidade Dois Corações. 7 dias, desliga seu celular, desliga tudo, pega o telefone da sua casa, aconteceu alguma coisa, liga lá para você, e você fica 7 dias. A única pessoa que você pode conversar com o padre que está lá os 7 dias para te atender. Cada pessoa que vai tem um padre, um psicólogo, um ministro de cura à disposição dele. Faz, meu filho, para você se encantar com Deus. Ter o retiro de silêncio do Verbo Eterno, 3 dias de silêncio, é maravilhoso. Vale a pena fazer, para você primeiro se encontrar, para se encontrar com Deus. Ficou claro? Diz amém? E a outra coisa que o catecismo fala, para você rezar, peregrinações. Mas pelo amor de Deus, não faça peregrinação bebendo cachaça. Tem gente que vai para o Pai Eterno, para Aparecida, e eu vou falar, que vai trêbado fazer peregrinação. Sem contar que tem gente que vai para Aparecida com a amante. Vai a viagem inteira bebendo. Aí você está caminhando, não é para o céu, é para o quinto dos infernos. Só com cachaça. Você vai lá e dá uma benção com a mão esquerda. Pelo amor de Deus. Gente, peregrinação é você ir com o coração contrito, que ela prefigura a sua peregrinação para o céu. Você encontra os lugares sagrados para te relembrar a sua caminhada definitiva. E tem gente que trata tudo na brincadeira. Que não tem vida de santidade em nada. Vai fazer a peregrinação, não tem nenhuma intimidade. Então, por favor, quando eu estou falando de peregrinação, é você se encontrar com... Não é fazer um turismo. Tem gente na igreja que é turismático. Não sei se você entendeu o que é turismático. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora tá, para finalizar. Como fazer a vontade de Deus para nós encerrar? Então, por favor, as 4 coisas para você rezar. Fala comigo: Capela do Santíssimo, recanto de oração, mosteiros, peregrinação. Se vocês puderem também, pode baixar a liturgia das horas. Hoje já tem o católico orante. Você pode fazer a liturgia das horas que o sacerdote faz, que é maravilhoso. Sempre quando eu posso, eu faço. É maravilhoso. Tá. Como fazer a vontade de Deus agora? Eu preciso rezar, mas para fazer a vontade de... Vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 4. Último texto que eu quero pegar com vocês. Tessalonicenses, capítulo 4. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Página 1513. Tessalonicenses 4, vocês encontraram? Diga amém. Amém? Página 1513. Você vai ler comigo aí o versículo 3 e em voz alta. 1, 2, 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa, que eviteis só vocês. 1, 2, 3. Esta versículo 7 em voz alta. 1, 2, 3. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a palavra do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Que você seja, se você é advogado, tem que ser um advogado, um médico, uma enfermeira, uma dona de casa, uma esposa, um marido. Se você não for santo, meus pêsames. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Agora vamos lá. Eu encerro te dizendo só uma coisa. Segundo esse texto, tem uma coisa que te impede de ser santo. É necessário você evitar a Evitar o que, gente? Você lembra de Mateus 5,8. Felizes os puros de coração, porque eles verão Só quero dar só uma pitadinha que o tempo não permite mais. Olha para mim. Permite, padre? Então eu vou falar. Razão número 1 da impureza. Eu vou falar. Quem é casado aí, diga glória a Deus. Marido, aprenda uma coisa. Se você está com senha em Zap, senha em Facebook, senha em celular, e sua mulher não pode pegar celular, é que tem piriguete e satanete mostrando a bunda para você nele. Satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete, 1 grau para cima. Eu não sei o que vocês estão rindo. Certamente vocês conhecem satanete, sim ou não? Tem satanete em Goiânia? Tem. Satanete é aquelas mulheres que dão um oi para você e depois mandam um macaquinho. E vou ser sincero,
Se você tem satanete mostrando a bunda para você nisso aí, se tem colega seu que é sataneteiro mandando vídeo para você, é melhor você bloquear esse cara que descer zapiando para o quinto dos infernos. Eu vou rasgar o verbo. Essas conversas de zap, esses vídeos, essas fotos, vai passar no telão do julgamento em voz alta para você. E vai ser www.quintodosinfernos.com.br/Aparecida de Goiânia, Goiás. Gente, o diabo está usando rede social para acabar com os casamentos. E o pior é que tem marido que é capaz de vir para a igreja com foto de mulher pelada no celular. Se você morresse agora, meu filho, e o seu julgamento começasse pelo histórico do seu celular, você iria para onde? Não responda. Meu Deus do céu. E outra coisa, está dentro da igreja, eu vou falar. Se você pegasse a sua mulher, curtindo foto de homem, com a cara mais justa que a casa do padre Alessandro Campos, você gostaria? Se você pegasse a sua mulher curtindo foto de homem, barriga tanquinho igual o Zezé de Camargo, você gostaria? Então, como é que sente a sua esposa ao pegar você curtindo foto de Instagram de mulher com a bunda de fora? Mulher mostrando tudo lá. Desculpa eu falar, traição virtual também é traição, e a sua mulher merece respeito, em nome de Jesus. E qual é o problema? O problema é que está se tornando normal dentro da igreja, sem contar o capeta do nudes. Inclusive, se você tem, e as moças solteiras que estão me ouvindo, tem algumas que eu estou vendo por aqui, se um rapaz te pedir, manda um nudes para mim, tira uma foto de Jesus pelado na cruz e manda para ele e fala, está aqui safado, ó, é o nudes da sua salvação, para a glória de Deus. Ia falar uma outra coisa, mas, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Veja, qual é o problema nosso? Isso que o padre falou na homilia. O pecado está se tornando Queridos, deixa eu contar um fato para vocês. Não vou falar nem a cidade, mas eu vou contar para vocês o que houve. Fui pregar um evento de casais num lugar. Quando eu acabei a pregação, chegou o marido e a mulher. E o marido me disse assim, olha, o marido era coordenador da pastoral da família. Cabeção, eu preciso ter uma Cabeção, vocês entenderam por quê, né? Eu preciso ter uma conversa particular com você. Eu falei, pois não. Entrei com ele para a esposa, para um lugar, e ele me disse assim, eu queria perguntar a você, porque é o seguinte, eu sou apaixonada pela mulher do fulano, e o fulano é apaixonado pela minha. E a gente troca. Por acaso é pecado? Ô gente, se o líder estava daquele jeito, você imagina o resto. Olha aonde nós estamos chegando dentro da igreja. Por quê? E eu vou falar para vocês por quê. Porque está faltando uma pregação verdadeira para dizer isso é impureza, isso leva para o inferno. O pecado está virando normal, gente. E a mesma coisa é isso aqui, dentro das nossas famílias. E aí qual é o problema? Ninguém fala, ninguém diz nada, e o negócio está correndo solto. E aí, qual é o problema? É se você quer ser santo, meu filho, você sabe muito bem qual é o colega que você tem de zap que manda porcaria para você. Bloqueia essa pessoa do zap. Sai dessa comunidade, tira ela daí. A mesma coisa é a mulherzada. Você sabe muito bem quem é que manda H para você. Sai fora. E quer pedir uma outra coisa. Estava num determinado lugar pregando. Aí você imagina a seguinte cena. O marido chegou para mim chorando e me disse, cabeção, por favor, me ajuda. Aí eu fui atender ele. Aquele casal casou e tinha apenas 3 anos de casado. Aí você vai entender o perigo dessa porcaria. O marido chegou em casa mais cedo. A esposa estava cuidando da filhinha. Ele tinha saído da empresa, que tinha tido uma comemoração da empresa. A mulher disse para ele assim, amor, toma conta da bebê, enquanto eu faço um café para você. Ele ficou com a criança. Nisso chegou uma mensagem de zap. E a mensagem dizia, meu amor, estou indo para nossa casa fazer amor. Aquele marido foi na cozinha e começou a bater na mulher. E bateu. E a esposa, o que foi? O que foi? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela estava toda ensanguentada. Ele pegou o celular e disse, olha aqui o que chegou para você. E a pessoa tinha mandado uma outra mensagem. Querida, me perdoa. Essa mensagem era para minha esposa, não era para você. E aquele homem me disse, irmão, a minha mulher me largou. Reza por mim, porque eu não sei o que eu faço mais. Porque ele tinha tomado uma decisão precipitativa. Saiba que isso corre um perigo de você fazer essas coisas.
Não tome decisão precipitada, meu filho. Você pode complicar a sua vida, mas ao mesmo tempo não tenha satanete, porque não vem com esse negócio, não, o relógio bate ao meu favor. O relógio vai parar de bater uma hora dessa. E, com um detalhe, na hora que você menos imaginar, o diabo te ajuda a fazer, mas não te ajuda a esconder. Você vai esquecer a senha, vai ficar aberto, a sua mulher vai ver e a casa vai. Pode aplaudir, você entendeu o recado. Tire a impureza da sua vida. Segunda coisa que eu preciso falar, vale para as casadas e vale para as solteiras. Tem umas irmãs que mandam convite para a gente, ou passa a seguir a gente no Instagram. Quando você entra na foto dela, está escrito: acaso não sabeis? Aí quando você clica nas fotos, tem que escrever embaixo que eu sou uma piriguete. Porque as fotos de capa é uma blusa de Nossa Senhora, mas as outras é tudo com a bunda de fora. E às vezes é casada. Se você é casada, para de expor o seu corpo para os outros na internet. O seu corpo é do seu marido, não é para ninguém estar vendo ele na internet, está desejando não. Não exponha na vitrine aquilo que não está à venda, que o seu corpo é sacrário vivo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Só uma coisa, alguém de vocês já viu falar de Santa Francisca Romana? Sim ou não? Vou contar só um fato da vida dela. Ela tinha visões do céu, do inferno e do purgatório. E existe, o purgatório tem 3 graus. O grau primeiro do purgatório, a pessoa sofre tanto como se ela estivesse no inferno. A única diferença é que ela tem a esperança do céu. E Santa Francisca Romana tinha um amigo dela, que fazia penitência segunda, quarta e sexta, comungava todos os dias e confessava uma vez por semana. Muito melhor do que nós. Quando ela chega no purgatório, esse amigo dela estava no último grau do purgatório, sofrendo como se estivesse no inferno. E aí, ela perguntou a ele por quê. E sabe o que ele disse? Francisca, quando eu tinha 18 anos lá na terra, eu pintava. E eu pintei um quadro de uma mulher indecente. E por causa daquele quadro, muitos homens foram para o inferno. E muita gente pecou. E enquanto aquele quadro estiver lá, eu vou estar aqui pagando no purgatório cada pessoa que olha para aquele quadro e peca pensando naquela mulher. E ele disse para ela: o quadro está em tal lugar, por favor, compre esse quadro e queime para mim. Ela volta do êxtase, ela anda mais de 100 quilômetros, foi no local, encontrou o quadro, achou, queimou o quadro e mandou rezar a missa para ele. E na hora da Eucaristia ela viu a alma dele subindo para o céu. Se um quadro na Idade Média levou pessoas para o inferno e aquele cara estava sofrendo, imagina essas fotos de piriguete no Instagram e Facebook. Pensa, não precisa nem se responder. Eu estou dizendo isso para você. Cada homem que olhar para uma foto dessa e pecar, você vai responder pela alma dele no dia do julgamento. Pode ser mais direto? Em 1917, Nossa Senhora disse em Fátima que apareceria muitas modas que desagradariam muito nosso Senhor. Vamos repetir a frase? Apareceria muitas modas que desagradaria muito o nosso. Então tá, mulherzada. Em 1947, há 63 anos atrás, o capeta foi a Paris, não é Parecida não, é Paris, num bordel, que tinha prostituta que dançava striptease, e inventou uma peça íntima chamada biquíni, para a prostituta dançar striptease. Em 1955, e eu tenho essa foto no meu Instagram, foi a primeira vez que uma mulher usou biquíni na praia, em Rimini, na Itália, e ela foi presa e saiu algemada e foi processada por escândalo. Na década de 60, o movimento feminista trouxe o biquíni para as praias. E olha a bagunça que virou. Hoje não é nem biquíni, é fio dental, é uma tanguinha que só Jesus na causa. Vou ser sincero com vocês, fica com a sua consciência. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma das modas que Nossa Senhora profetizou em Fátima seria a criação do biquíni em 1947. É uma moda que iria desagradar muito nosso Senhor. E aí a mulher vai para a praia e tira foto de biquíni e põe na internet. E aí vem aqui esse comentário: linda, maravilhosa. E se é velho, fala: olá em casa. Vocês estão rindo? Isso é para chorar. Diga para a pessoa do seu lado: eu vou olhar a sua rede social hoje. Fala. Quem entendeu, diga glória a Deus.
Segunda coisa que impede você de ser santo. Primeiro é evitar impur. Segundo, fala comigo, egolatria. Repita. Fala mais alto. Pode, olha aqui para mim. Egolatria é o culto do eu. O culto do? As academias estão lotadas e as igrejas estão? Imagina se o povo cuidasse da alma o quanto está cuidando do corpo. E eu não estou dizendo que é errado cuidar do corpo, mas tem uma idolatria do corpo no meio de nós. As pessoas estão preocupadas em ter um corpo sarado, mas está com a alma doente. O tempo para cuidar do corpo é um absurdo, e o tempo para cuidar da alma, ó. Clubes e praias estão cheios, as igrejas estão com um detalhe. Aí eu vou falar para os casais católicos. Tem casal católico trocando filho por cachorro. E está tratando melhor cachorro do que filho. E o pior, tem mulher aí que é casada há 5 anos, tem condição financeira. Vocês têm filho? Eu sou mãe de pet. Sabe qual é o problema? É preciso que os padres mudem a pergunta aqui no altar. Em vez de perguntar, prometeis educar os filhos que Deus nos mandar, pergunte, prometeis cuidar dos cachorrinhos que o Senhor vos enviar? Porque, eu sei que vocês estão rindo, mas deixa eu contar um fato para vocês. Eu estava pregando um congresso de cura com Ironi, Roberto Tanuso e Frei Gilson em Belo Horizonte. Aí fez uma fila de gente para nós atender. Cada um atendia um grupo. Pôs uma madame, dessas madames cheia de dinheiro. Cortou um monte de gente, chegou para mim. Cabeção, eu preciso de sua ajuda. Eu falei, pois não. Ela pegou o celular. Tem uma semana que o meu cachorrinho sumiu de casa. Você poderia rezar para o meu cachorrinho voltar para casa? Gente, eu olhei para aquela senhora e disse, minha senhora, a senhora acha que Deus não tem o que fazer de mandar anjo no meio da rua buscar seu cachorro? Eu falei, minha senhora, tem gente doente aqui com depressão, com câncer, com desempregado, problema na família, e a senhora acha que Deus vai mandar um anjo buscar seu cachorro? Que egoísmo é esse? E o pior é que tem gente que está gastando R$2.000 com cachorro, 4.000, 5.000, e diz que não tem condição de educar um filho, mas tem condição de cuidar de cachorro. Deus não vai perguntar quantos cachorros você teve, mas vai perguntar quantos filhos você educou para ele. E vou ser sincero, se você trocar filho por cachorro, vai ter uma cadeira no céu, vazia, esperando o seu filho chegar, que você negou dar ele para Deus. E qual é o problema? A mulher dos muçulmanos que tem menos filhos, tem 6. As mulheres católicas na Europa, cheias do dinheiro, tem 1. Os muçulmanos estão ganhando a Europa pela barriga das mulheres. Quando você vê aquela pindaímba lá na França, que morreu até uma senhora de Salvador, aliás, nessa hora eu fico doente, né? Que aí, aquele negócio, vidas negras importa, mas na hora que morre uma negra, morta por um terrorista muçulmano, ninguém fala nada. Aí não importa o quê? Que era católica, estava dentro da igreja rezando. E qual é o problema? Há um silêncio na igreja, um silêncio dos nossos bispos e às vezes até do nosso Papa, que ninguém tem de denunciar, gente. O Islã não é a religião da paz, isso é mentira. Não é um país islâmico que eles dominam, que eles respeitam a minoria. A Alemanha da senhora Angela Merkel está tendo um estupro a cada 3 minutos, que encheu a Alemanha de muçulmano. E aqui temos que dar os parabéns para a Polônia. Eu acho que nós vamos ter que mudar para lá, porque é o único país católico que fechou a porta e disse, não, aqui Islã não, nós somos católico, apostólico, romano, para a glória de Deus. Vamos aplaudir, tem gente séria nesse mundo ainda. Isso é um absurdo. Aí qual é o problema? A questão é o seguinte, mulher muçulmana não troca filho por cachorro. Pode ser sincero com vocês? Filho não é dívida, filho é uma dádiva. Filho não é um fardo, filho é uma graça. Filho não é uma maldição, filho é uma bênção. E eu digo para vocês, não tenha medo da vida. Não tenha medo de ser aberto à vida, porque filho é uma graça de Deus. Saia dessa egolatria e pare de trocar filho por animal. E sabe o que me dá raiva? É que as mesmas pessoas que defendem os cachorros, é as mesmas que é a favor do aborto. As mesmas que, quando aquele cara do Carrefour matou um cachorrinho, colocou Jesus na passada com um cachorrinho, pena de morte para esse idiota. Aí foi os mesmos que foi defender o aborto daquela menininha lá de Vitória, que matou o filhinho, o médico matou o filhinho com 6 meses, com cloreto de potássio.
Não sei se você sabe, no Brasil, cloreto de potássio é proibido para animais. Você tem que anestesiar o animal para dar cloreto de potássio nele. E matou uma criança de 6 meses com cloreto de potássio no coração dela. E teve gente que se diz católico que apoiou um negócio desse. Vocês estão entendendo? Amém? Repita comigo, cuidado com a egolatria. E eu termino, terceira coisa que impede você de fazer a vontade de Deus. Repita comigo, falta de amor no coração. Repita. Então fala comigo, impureza, egolatria e falta de amor. Queria só terminar dizendo para vocês o seguinte. O amor gira em 2 palavras, segundo Jason lá, o Teologia do Corpo. A primeira palavra é perdão, a segunda palavra é paciência. Repita, perdão. Repete as duas. Quero falar só de uma. Como anda a sua paciência com as pessoas da sua casa? Você percebeu que a gente tem paciência com os de fora e não tem paciência com os de dentro? A gente trata bem os de fora e trata mal os de dentro? Eu estou cansado de encontrar uma mulher que fala comigo, eu esperava um príncipe encantado montado no cavalo branco, o príncipe foi embora e sobrou um cavalo lá na minha casa. Sério? E eu digo uma coisa bem séria a vocês, sem medo de errar, que não é errado você gostar de animal não. Quem gosta de cachorro aí, levanta a mão e diz amém. Pode falar mais alto? Gostar do cachorro não é problema, o problema é você idolatrar ele. Se você gosta de cachorro, eu te convido a ser convertido igual cachorro. O que é ser convertido igual cachorro? O cachorro, ele lambe os de dentro e morde os de fora. Você está lambendo os de fora e mordendo os de dentro. Pode aplaudir, eu acho que a casa caiu, você entendeu? Seja convertido igual cachorro. Porque muitas e muitas vezes a nossa conversão está menos do que um cachorro. Porque fora de casa eu sou um cordeiro, mas na minha casa eu sou um lobo. Se for uma mulher, é uma loba louca. Fora de casa eu sou um cavaleiro, mas em casa eu sou um nhepa. E aí, quero contar um testemunho para vocês. Em dezembro de 2018, imagina a seguinte cena, um congresso de cura e libertação em Brasília, de avivamento, estava o padre Vanilson, Moisés, o Gil, o Davi, papapá, e um desses pregadores, estava lá? Ó, maravilha, um desses pregadores, ficou ouvindo uma pregação, e ele perdeu a hora do voo, ele tinha um voo de São Paulo, de Brasília para São Paulo, ele mandou o Iago entrar no carro, fez o check-in por telefone, e vazou para o aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, que ele abriu a porta, ele ouviu aquela voz da menininha dizer, olha, fulano de tal, última chamada do voo de Brasília para Guarulhos. Ele abriu a porta do carro e arrancou a mala. No que ele saiu correndo, tinha uma senhorinha na porta do aeroporto, ele bateu, a senhora, pá! A senhora caiu longe, ele é meio gordo, ele caiu do outro lado. Quando ele levantou para mandar a véia para o quinto dos infernos, que ele é meio estourado, a veinha era cega dos 2 olhos. E ela estava com a mãozinha no chão, tentando catar os docinhos e as balinhas que tinha derramado. E aquele pregador viveu um dilema, porque ele vive da providência e ajuda pobre. Se eu ajudar essa senhora, eu perdo meu voo. Remarcar um voo é mais de R$1.000. Todo o dinheiro que eu ganhei na missão eu tenho que pagar voo. Mas se eu não ajudar ela, eu não cumpri o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros. Aquilo corroeu o coração dele, mas num raio de 30 segundos. Ele levantou a senhorinha, colocou ela na cadeirinha. Pegou as caixinhas e colocou tudo no mesmo lugar. E foi pegando os doces, foi colocando as balinhas, os trades, as coisinhas, tudo jeitinho. Quando ele ajeitou tudo, ele é meio formiga, pegou um docinho e deu àquela senhora R$20. Quando ele pegou a malinha, que ele virou as costas, aquela senhora gritou assim, você é Jesus? E ele disse, como? Você é Jesus? E ele disse, o que a senhora está perguntando isso? E aquela senhora falou, o jeito que você me tratou, só Jesus me trataria desse jeito. Você deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive inveja de um pregador. Porque eu nunca na minha vida fui confundido com Jesus. E eu quero perguntar para mim e para você, as pessoas têm confundido você com Jesus? O jeito que você trata é o jeito de Jesus? O jeito que você olha é o jeito de Jesus? O jeito que você age é o jeito de Jesus? Que o Espírito Santo dê para mim e para você hoje essa graça. A graça de ser confundido com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Dá uma olhadinha para a pessoa do lado, diga para ela, eu acho que a casa caiu para nós hoje. Fala.
Diga para o outro irmão, e eu nunca apanhei tanto na minha vida igual hoje. Amém? Dá uma espreguiçada aí e fala, show preguiça. Eu convido você, vamos clamar o Espírito Santo, que Ele dê para você hoje o dom da oração, para você viver a santidade, que é fazer a vontade de Deus. Levanta as suas mãos para o céu, fecha teus olhos. O Espírito Santo vem onde Ele é pedido, amado e adorado. Então solta a tua voz e diga, vem Espírito Santo, vem sobre mim nessa hora, enche-me com o teu poder, enche-me com a tua graça, enche-me com a tua unção. Solta a tua voz, vem Espírito Santo, queima todo desânimo no meu coração, toda tristeza.